Tá começando mais um vídeo e hoje nós vamos abordar de quanto que renderia aproximadamente 100 mil reais investidos em fundos imobiliários. Antes de mais nada, vou pedir aqui a sua inscrição, o seu like também e agora sim, vamos iniciar. Antes de mais nada, o que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários são investimentos destinados ao setor imobiliário e ele tem uma característica muito interessante para os investidores que estão iniciando em renda variável. É que eles pagam dividendos mensalmente, na maioria dos casos. Então, o que acontece? Por legislação, ele é obrigado a distribuir 95% da sua geração de caixa. Isso implica dizer que quase toda a renda proveniente do fundo imobiliário ela é destinada aos seus acionistas na forma de dividendos. Para entender quanto rende aproximadamente 100 mil reais nesses fundos imobiliários, eu separei 3 fundos imobiliários aqui para gente. O primeiro fundo imobiliário, ele tem um código de negociação, é o VRTA11. Ele é um fundo imobiliário de renda fixa. Ele compra ativos de renda fixa, como por exemplo CRIs. São basicamente títulos de renda fixas lastreados ao mercado imobiliário. E ele paga um dividendo aproximadamente de 1% ao mês sobre o capital investido. Ou seja, a cada 100 mil reais ia render aproximadamente R$ 1.010 até R$ 1.050, dependendo dos meses. O segundo fundo, eu trouxe um fundo híbrido. Ele é um fundo que investe em ativos reais. Ele tem uma parte destinada ao setor de logística, construção de galpão logístico, né? Então ele aluga e recebe essa renda de aluguel. E o restante são as lajes corporativas. São aqueles prédios corporativos, aqueles edifícios, né, comerciais, no qual ele aluga esses edifícios da mesma forma dos galpões imobiliários. Ele recebe essa renda e distribui esse resultado ao seu acionista. Por sua vez, o KNR11 ele possui um dividendo de 0,52% ao mês sobre o patrimônio investido, ou seja, a cada 100 mil reais ele vai render uma média aí de R$ 520 até R$ 570 por mês. Já o terceiro fundo é um dos mais conhecidos, principalmente um dos mais robustos quando a gente fala da área de logística. Esse é voltado para a área de logística. Nós estamos falando do HGLG11. Então, assim como o KNRI, né, ele também constrói, e também compra e também desenvolve galpões logísticos, no qual a principal atividade do fundo é ter aqueles galpões como instrumento para poder gerar renda para os seus acionistas. E o retorno sobre o capital investido está na casa de 0,67% ao mês. É muito importante dizer, pessoal, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo do vídeo ele é exclusivamente educacional. É importante falar também que esse dividendo mensal, esse retorno sobre o capital investido, ele é isento de imposto de renda. Ele é totalmente líquido para o investidor pegar e gastar. E eu sugiro que a gente sempre reinvista e aumenta o efeito bola de neve. Por que eu trouxe esses 3 ativos? Porque eles têm uma característica um pouco diferente. Quando a gente fala do VRTA11, que é um fundo de renda fixa, ele entrega a inflação na mão do investidor. Então, naturalmente, os fundos de papéis eles vão pagar mais dividendos que os fundos da área de ativos reais, né? Quando a gente fala ativo de tijolo. Por que isso acontece? Justamente o fundo de renda fixa ele entrega a inflação na sua mão. Então, além da rentabilidade, está entregando inflação também. Quando a gente fala do ativo real, isso acontece de maneira diferente. O ativo real, a inflação acompanha através do tijolo. Então, quando a gente vai vender, a gente pode vender por um preço mais caro os imóveis que a gente compra. Então, por isso, ele é 100% que a gente pega nesses ativos, eles são voltados para renda. Então, essa é a diferença. Se a gente fosse fazer um mix, uma diversificação com os 3 ativos, né, desses 3 fundos imobiliários que eu ressaltei aqui, nós íamos chegar num yield médio, né, um retorno médio sobre o capital investido daquele aluguel de aproximadamente 0,72% ao mês, que a cada 100 mil reais ia render R$ 720. É importante falar também, pessoal, para a gente encerrar, que o fundo imobiliário está sujeito à renda variável. Então a ideia é que no longo prazo a sua cotação valorize e os seus aluguéis também. Então existem 2 maneiras de ganho aqui. Eu estou ressaltando apenas os ganhos com aluguéis, fora a valorização do patrimônio. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu like, sua inscrição. Até o próximo vídeo.